Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe os amados irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Armstrong. É um prazer muito grande estar novamente com os amados. Queremos aqui meditar um pouco na palavra de Deus. Mas antes, gostaria de fazer um convite muito especial para os amados irmãos. Temos um canal no YouTube, Armstrong Leal. Gostaria de convidá-los para se inscrever no nosso canal. Existe lá uma coletânea de vídeos em que pregamos essencialmente Jesus Cristo, a palavra da cruz, a palavra de redenção, a palavra que salva e cura o homem da pior doença que pode existir, que é o pecado. E pedir também para os irmãos ativar o sininho para receber novas notificações de vídeos que posteriormente, se Deus permitir, subirmos para o YouTube. Amém, meus queridos? Agradeço imensamente a atenção de vocês. Deixe também no canal seu comentário, é importante para que a gente possa interagir. Nesta feita, queremos meditar um pouco com os amados a respeito de uma palavra que Deus colocou em meu coração nesta manhã. Estamos diante de um quadro em que as pessoas elas têm falado de forma contumaz, em desânimo, em crises, mas nós aprendemos com a palavra que mesmo diante desses quadros, mesmo diante dessas dificuldades, temos que ter otimismo, principalmente por termos um Deus poderoso, um Deus que continua no controle e no comando de tudo. Para tanto, eu escolhi aí alguns versículos para meditarmos juntos. Está escrito aqui no livro de Números, no Velho Testamento, capítulo 13, versos de número 17 e o versículo 25, que diz assim a palavra: E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. No versículo 25 diz: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Estamos aqui, meus queridos, diante de uma passagem muito gloriosa da parte de Deus que nos fala exatamente de otimismo. Moisés comissionou 12 espias, estavam diante ali da terra de Canaã, e Deus havia prometido aquela terra para o povo. Muitas vezes, reportando aqui para nós, Deus nos promete algo, Deus nos comissiona, para atingirmos determinado fim, mas infelizmente, diante das adversidades que se colocam na nossa frente, a gente muitas vezes quer recuar e acabamos por deixar no caminho as promessas feitas por Deus. Então Moisés enviou exatamente 12 espias para uma terra que Deus já havia prometido para eles. Nada para frente seria fácil, pois eles sofreriam muitas dificuldades. E era justamente a finalidade de Moisés de enviar esses espias era para perceber, fazer uma análise territorial, daquele lugar que Deus havia prometido. E foram escolhidos exatamente um representante de cada tribo, dentre os quais Oséias, chamado por Moisés de Josué, junto com Caleb, estava entre os 12 espias. E eles foram e ao final de 40 dias retornaram. E vocês vão ver, meus queridos, que a maioria deles se reportaram a respeito da terra com muita temorosidade e contaminou todo o restante do povo justamente pelo desânimo pelo qual a maioria foi tomada. Mas existia entre eles ali 2 que exatamente pensaram o contrário, a exemplo do próprio Caleb,
que disse enfaticamente, mesmo diante das dificuldades que se avizinhava para a conquista daquela terra, né, que eles eram capazes, que venceriam. E isso é otimismo. Isso é ser resiliente em meio às dificuldades. Então, se você neste momento está passando por algo, está para enfrentar um grande desafio na sua vida, ou mesmo todo esse cenário atual, infelizmente, está te atingindo, creia que o Senhor está com a sua mão estendida e poderosa sobre você, que você não vai desvanecer diante de tais dificuldades, que o otimismo de Deus, que o renovo de Deus possa neste momento abençoar-te e possa envolver a tua vida e você sobressaia com êxito deste problema, desta dificuldade que está à sua frente. Que aquele sentimento que houve em Caleb seja também tomado por ti e você avance naquilo que Deus já te prometeu. Meus queridos, como eu disse a vocês, o relato por parte de 10 espias não foi nada animador, como vocês podem ver aqui no capítulo 26 ao versículo 33. E caminharam e enviaram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite, e este é o fruto. Então eles estavam ali descrevendo que realmente a terra manava leite e mel. Os frutos de lá eram os frutos saborosos, né? E então estavam fazendo aí uma antecipação de que realmente, né, a terra era uma terra boa, uma terra frutífera, uma terra que tinha muitos frutos e na expressão deles manava realmente leite e mel, conforme eles dizem aqui. Porém, no versículo 28, o povo, porém, que habita nesta terra, e aí é que vem o desânimo, aí é que vem justamente a palavra de desencorajamento por parte de 10 dos espias que foram enviados na terra. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os hebreus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, como vocês podem descrever, podem perceber, melhor dizendo, que eles narraram aí realmente uma terra boa, mas que aos seus olhos era impossível conquistá-las, porque esses filhos de Anak aqui, conforme é posto, eram gigantes, eram pessoas de estatura grande. E como é que eles iriam ocupar aquela terra se era ocupada por pessoas que aos seus olhos viam neles uma maior capacidade de vencê-los? Então, muitas vezes, meus queridos, também nós nos colocamos desta maneira. Deus nos promete algo, mas a gente vê, né, naquela promessa de Deus uma dificuldade tamanha, uma dificuldade posta e comparada aos nossos olhos como um verdadeiro gigante. E às vezes queremos recuar em face, né, desta imensa dificuldade que se coloca à nossa frente. Mas Deus nos diz nesta manhã, Deus te diz nesta manhã, que você não deve recuar, porque aquilo que Deus tem prometido para você, para mim, para todos nós, Ele assina e garante a vitória. E como vocês podem perceber no versículo 30, Caleb interrompe, porque aquela palavra de desânimo narrada por aqueles 10 espias estava atemorizando e contaminando todo o povo. E não é o que acontece muitas vezes. Às vezes temos pessoas à nossa volta que não acreditam, que não colocam
ali a confiança na gente e passam para nós insegurança, passam para nós muitas vezes o medo. E o medo é algo que realmente atrapalha os planos de Deus. Eu considero o medo como um balizador. Nós não devemos ser 100%, ou não devemos deixar que o medo ele seja maior do que realmente aquele problema representa. E desse modo devemos fazer um equilíbrio para que o medo ele não passe a ser para nós um pavor. Foi por isso que no chamamento de Deus a Josué, ele disse que ele não se pasmasse, nem se espantasse. Por quê? Porque a continuidade na conquista da terra ia envolver muitas batalhas, ia envolver exércitos numerosos, ia envolver até gigantes, conforme está descrito aqui no capítulo 13 de Números. Então, meus queridos, Deus ele não faz tudo sozinho. Devemos receber as promessas e no decorrer Deus nos dará sabedoria, nos dará força celestial e nos dará sobretudo o auxílio do Espírito Santo para conquistarmos as suas promessas. E tem outro ingrediente importante aí, é o ânimo. Não podemos ser tomados pelo desânimo. Pelo contrário, devemos ser animosos quanto às promessas que Deus tem nos dado. E como eu disse a vocês e voltando, não faltará pessoas para desacreditar da gente, para colocar na nossa cabeça que aquilo é impossível se alcançar, que aquilo lá que está na sua frente é algo praticamente inatingível e que a nossa capacidade não nos permitirá, não nos conceberá o objetivo no alcance daquela vitória. Só que quem te prometeu não são essas pessoas, mas foi o próprio Deus. Se Deus te prometeu, é porque a vitória é certa e garantida. Então, o relato desses homens foi para desanimar todo o povo. Mas olha só o que Caleb disse. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então veja aí a palavra de encorajamento de Caleb. Que seja essa palavra no dia de hoje de encorajamento para todos nós. Tá difícil. As dificuldades elas são comparadas a gigantes. Mas o fruto que tem lá, a bênção que tem do outro lado te aguardando e te esperando, deve ser muito maior do que o teu desânimo neste momento. Que você possa despertar, que você possa se levantar e estar animoso, possa estar animado. E o que significa animado? Animado é o mesmo que encorajado a conquistar. Seja como Caleb, não dê ouvidos ao que os maus prognósticos eles estão apontando por aí. Pelos verdadeiros desencorajadores e aqueles que tentam até mortificar nossa fé. Não deem ouvido a essas pessoas. E são em partes, sejam amigos e mesmo até pessoas familiares nossas, tentando nos calar, tentando nos deter. Eu sempre digo que quanto maior a luta, maior a vitória. Não existe desafio grande onde por trás não existe uma grande vitória. Não existe dificuldade gigantesca comparada a um gigante, onde a vitória por trás ela não seja muito maior. Veja o exemplo de Davi. Davi, ao enfrentar o gigante Golias e ao vencê-lo, a vida de Davi mudou. Se Davi ele não tivesse topado, não tivesse enfrentado aquele gigante, ele continuaria a ser o mesmo pastor de ovelhas de seu pai. E a partir daquele momento, ele enfrentou o gigante, mesmo tendo a unção de rei feita antes por Samuel, mas ele não se deteve ali na sua função de apacentar as ovelhas.
Então, quando houve a oportunidade, quando houve naquele dia o chamamento em que ninguém ousou a enfrentar aquele gigante, Davi levantou como candidato as mãos, a mão, e ali enfrentou o gigante, e a partir de então a vida de Davi, ela modificou-se. Então esta luta que você está enfrentando, meu querido, não é para a tua morte, é para Deus te honrar, fazer um grande milagre na tua vida. Os prognósticos muitas vezes, são muitas vezes desanimadores. Mas olha só o que Caleb disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E tem um detalhe: esta bênção não é um presente apenas, mas é uma herança de Deus. E herança é muito maior do que um presente. Herança é para toda a vida, herança é até a morte. Um presente é pontual, é passageiro. E o que Deus muitas vezes tem para nós é muito além do que a gente pode imaginar. E foi justamente essa descrição feita pelos 10 espias, que os frutos de lá eram frutos bons, eram frutos saborosos, eram frutos doces, mas eles sentiam que ali não era para eles, porque ali já habitavam povos poderosos, que eles, em relação a esses povos poderosos, eram comparados a gafanhotos. Mas só que quem está no negócio, quem chamou e comissionou, não foi aqueles 10 espias. Não é o temor diante das dificuldades que pode nos deter, mas quem nos chamou foi Deus, e Ele é que nos capacitará a vencer. Então, meu querido, que nesta manhã você saia com esta palavra de encorajamento. Que os gigantes que se colocam na tua frente, na tua vida, não seja maior do que o teu desejo e a tua vontade. Então aquela terra é tua como herança. Em outras palavras, a bênção de Deus é tua por herança. E o que Deus te prometeu, o que Deus tem reservado para você, não serve para ninguém mais. Aquela terra, mesmo ocupada por aqueles povos todos, mas Deus tinha reservado ela para o povo de Deus. E qual foi a consequência desse desencorajamento? Foi que toda aquela geração ela não alcançou e não atingiu a terra prometida. Apenas Caleb e Josué, exatamente os que estavam encorajados a conquistá-la, é que foi permitido a eles o direito de pisar naquela terra prometida. Porque todos os outros descrentes, que seguiram a maioria, não puderam aquela geração alcançar a terra prometida. Então, meus queridos, isso é muito simbólico para nós. A nossa vida tem que ser de fé em fé. Não podemos, hora nenhuma, cochear entre dois pensamentos. Deus não quer que estejamos em cima do muro. Devemos tomar agora a dianteira, avançarmos em busca daquilo que Deus realmente nos prometeu. Então, Caleb estava ali ancorado, apoiado na força de seu povo, na força do povo que tinha conquistado, tinha feito várias conquistas. E às vezes nós nos esquecemos de coisas gloriosas que vivemos da parte de Deus no passado. E às vezes a nossa memória tem que ser reavivada, tem que ser novamente sacudida, para a gente entender que grandes coisas tem feito Deus por nós, e não é este problema que deve nos deter neste momento. Então, além desse amparo legal e esse sentimento ali que tomava o coração de Caleb, ele também tinha uma clara certeza de que o Senhor dos exércitos é que os tinha preparado aquela terra para a grande conquista. Uma breve declaração das consequências, como eu disse a vocês já, de Israel, justamente foi que vagaram 40 anos pelo deserto. O percurso deveria ter sido menor, mas em razão das reclamações, das murmurações
e de toda sorte, né, de desvios que cometeram, não puderam alcançar a terra, além da descrença que tiveram em face ali da grande promessa predita antes por Deus, bastava que eles se encorajassem. Muitas vezes a gente espera que Deus faça tudo por nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E a primeira parte que deve partir de cada um é justamente fazer uso da fé. Eles não foram autorizados a entrar na terra da promessa. Por quê? Porque além de não terem ânimo e fé para ir na vanguarda em busca da vitória, se deteram e passaram ali a absorver aquela palavra daqueles 10 espias. Há uma grande necessidade de alguns Calebes, pois nós aqui estamos conclamando todos a justamente ser um Caleb. Que eu seja como um Caleb, que você que está agora nos acompanhando seja um Caleb também. Mas qual é a palavra de ordem, né, para os Calebes existentes nos dias de hoje? Que é a Igreja de Cristo. É justamente se opor a tudo aquilo, né, que enfraquece, que nos enfraquece. São todos os sentimentos, né, de tristeza, de derrota, que muitas vezes tentam bater a porta de nossos corações. São os gigantes da incredulidade, os gigantes da imoralidade, da indiferença, do liberalismo, né, do modernismo. Então tudo isso tentam sufocar a nossa fé como espinhos. Não devemos nos contaminarmos com isso. Para adentrarmos na terra, para herdarmos a herança eterna, é preciso derrubarmos esses gigantes, esses vários gigantes como nós mencionamos agora. Não apenas esses gigantes, mas aqueles que advogam em razão desses gigantes. Porque tem gigantes maior do que outros gigantes, né? Em outras palavras, né, que advogam em favor desses gigantes também. Então, meu querido, não se atemorize diante dos tais, porque o nosso Deus é maior do que qualquer gigante, do que qualquer problema. Então, Caleb nunca esperou que Deus fizesse tudo sem fazer alguma coisa. E não espere que Deus vá fazer tudo por você. Deus já te deu a promessa, Deus já te deu força, Deus já te deu a fé, Deus já te deu a garantia. Faça você a sua parte. Não espere tudo por Deus. Tem um dito, né, que eu costumo sempre repeti-lo nas nossas mensagens, é que aquilo que é possível Deus não faz. Deus não faz. Mas aquilo que é impossível a gente realizar, a gente fazer, aí sim, Deus move montanhas, move os céus e a terra para operar em razão de nós. Isso é o que Deus exige de nós se quisermos desfrutar a vitória por meio da graça de Deus. Que Ele, nesta manhã, Deus vivo e poderoso, renove a nossa fé, renove a nossa convicção e que sejamos otimistas diante do desânimo da maioria. Que sejamos exatamente, né, como Caleb, andemos ali, né, na via de busca da vitória, da grande vitória da parte de Deus e na via de contramão daqueles que estavam desanimados e buscavam desencorajar a todos. E o resultado vocês já sabem quais são, ou qual foram o resultado destas pessoas. Foi não conquistar a terra como herança. Apenas a terra de herança será concedida e dada àqueles que realmente, né, são otimistas e são animosos. Então receba esta palavra da parte de Deus. Seja agora encorajado pelo Espírito Santo de Deus. Seja agora você levantado agora dessa prostração. Você não nasceu de novo em Cristo para ser derrotado, para ser fracassado. Pelo contrário, você nasceu de novo em Cristo Jesus para ser vitorioso ou vitoriosa como nosso Jesus o é e está sentado à destra de Deus Pai poderoso em prol de todos nós, intercedendo por nós. Que Deus abençoe. Não se esqueçam, meus queridos, de compartilhar esta mensagem para outras pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no YouTube, Armstrong Leal. E queremos aqui agradecê-los a honrosa presença. Deus abençoe cada um. E lembre-se, otimismo
nada de desânimo, nada de desencorajamento. Seja otimista sempre, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos gigantes, né, que estão batendo à tua porta, que estão te atemorizando e deixando você muitas vezes até perplexo. Mas você é vencedor, você é vencedora, porque quem te deu a vitória te comissiona, te capacita para a grande conquista da herança. E não é qualquer presente, é a herança de Deus para a tua vida. Que Deus abençoe a todos e até o próximo, querendo Deus, em nome de Jesus.